A chuva batia de leve nas telhas da escola João Batista, como se o céu tentasse avisar alguma coisa. Era uma tarde nublada, daquelas que deixam o ar parado, pesado. A maioria dos alunos já tinha ido embora, mas Ana e Pedro ficaram, como sempre faziam nas quintas, enrolando no pátio até o sol sumir. Eles curtiam explorar lugares proibidos, como se a adrenalina fosse parte da diversão. Você tem certeza que ele topou? Ana perguntou, olhando desconfiada para o chaveiro velho que Pedro girava nos dedos. Óbvio, ele respondeu, com um sorriso de quem acabará de aprontar. O seu Mauro estava meio grogue de sono na guarita. Só pedi a chave do depósito, mas peguei a do pavilhão antigo junto. Ele nem percebeu. Ana soltou um risinho nervoso. O tal pavilhão era quase uma lenda entre os alunos. Fechado há mais de 10 anos, ninguém entrava lá. Diziam que um aluno tinha passado mal lá dentro e nunca mais voltou para a escola. Outros juravam que viam luzes acesas à noite, mesmo sem energia naquele prédio. Mas o que mais intrigava todo mundo era o boato sobre a tal pintura amaldiçoada. Eles caminharam em silêncio até a porta do prédio antigo, passando pelos fundos da quadra. O mato alto e os galhos secos estalavam sob os pés. Quando Pedro encaixou a chave e girou a maçaneta, um estalo seco ecoou. A porta rangeu, pesada, como se fosse contra a vontade dela que estivesse se abrindo. Lá dentro, o ar era denso. O cheiro de mofo, tinta velha e madeira úmida invadia as narinas como um soco. As janelas estavam cobertas de poeira e teias de aranha, deixando a luz cinza do fim da tarde entrar apenas em filetes esparsos. Mano, isso aqui é um cenário de filme de terror. Sério mesmo. Ana, olha isso, Pedro murmurou, com os olhos arregalados. Parece que o tempo parou aqui dentro. Ana respondeu, passando lanterna do celular pelas paredes rachadas. Cartazes antigos ainda estavam presos em murais enferrujados. Havia carteiras empilhadas e quadros negros manchados pelo tempo. No fundo de uma das salas, uma cortina preta cobria algo grande. Um formato retangular, com quase 2 metros de altura. O pano estava embolorado e preso com taxinhas. Era ali, o tal quadro. Pedro engoliu seco. Ana, mesmo com o coração batendo mais rápido, deu um passo à frente. Os dois se entreolharam. Nenhum queria dizer em voz alta que estava com medo. Ela puxou o pano. O barulho da cortina deslizando foi quase abafado pelo baque surdo que os atingiu por dentro. Não foi físico, foi algo estranho, como se o lugar tivesse mudado de temperatura, de energia. Sei lá. Diante deles estava uma pintura gigantesca. Um homem de terno escuro, pele pálida, olhos fundos como poços sem fundo, e uma expressão de dor tão real que parecia que ele ia chorar a qualquer momento. Só que ele os encarava. Tá de zoeira. Pedro, esse cara tá olhando direto pra gente, Ana murmurou, recuando um passo. Pedro tentou rir, mas a risada morreu na garganta. É só uma pintura, né? O silêncio tomou conta da sala. Um silêncio denso, carregado, como se o ar tivesse parado. E por um momento, só por um segundo, Ana jurou que viu a boca do homem tremular, quase como se fosse falar. Ela piscou rápido, o coração acelerado. Pedro nem percebeu, mas algo tinha começado ali. Algo que não estava mais preso dentro daquela moldura. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Ela ficava lembrando dos olhos daquele homem no quadro. Tinha alguma coisa errada. Não era só uma pintura antiga e mal assombrada. Era como se ele tivesse consciência. Como se ele soubesse que ela estava ali. Cada vez que fechava os olhos, a imagem do rosto dele surgia de novo, mais nítida. A expressão de tristeza era tão intensa que doía só de lembrar. Já Pedro tentava bancar o descolado no grupo da escola, mas por dentro ele estava abalado. Antes de dormir, mandou uma mensagem para Ana. Você sentiu que aquele quadro estava tipo, vivo? Ela demorou uns minutos para responder, e quando respondeu, foi direto. Não é coisa da nossa cabeça. Tô com um pressentimento ruim. Na manhã seguinte, os dois estavam estranhos. Olheiras, olhar vago e um silêncio que nem o recreio barulhento conseguiu quebrar. Durante a aula de artes, a professora falava sobre pintura expressionista, mas Pedro só conseguia desenhar olhos. Sempre os mesmos olhos fundos, vazios, tristes. E Ana rabiscava sombras ao redor de silhuetas humanas.
Na saída, eles decidiram voltar ao pavilhão. Pedro disse que precisava ver o quadro de novo, só para ter certeza de que era só paranoia. Ana concordou, mas sentia um aperto no estômago. Algo dentro dela gritava para não voltar. O céu estava encoberto. O vento soprava mais forte que o normal, levantando folhas secas pelo chão da escola. Quando abriram a porta do pavilhão, a escuridão parecia mais espessa do que antes. O ar ali dentro não era só frio, era como se estivesse morto. Você trouxe a lanterna? Ana perguntou. Pedro acendeu a do celular. A luz tremia levemente. Eles caminharam até a sala onde o quadro estava. E quando entraram, o pano tinha caído. A pintura estava ali, exposta, como se estivesse esperando. Ana encarou o homem, e então ouviu. Era um som tão baixo que ela achou que fosse imaginação. Um sussurro fraco, arrastado, como se alguém tentasse falar debaixo d'água. Vocês me viram? Ela congelou. O que foi? Pedro perguntou, notando que ela empalideceu de repente. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Uma voz, sussurrando. Pedro riu, nervoso. Deve ter sido o vento. Mas no mesmo instante, a lanterna dele começou a piscar. Depois, apagou. A luz do celular de Ana também vacilou. Por alguns segundos, ficaram no escuro. Um escuro denso, sufocante. E foi nesse breu que Pedro sentiu alguma coisa passar atrás dele. Rápido, frio, como uma sombra viva. Ele se virou num pulo, com o coração quase saindo pela boca. Ana, tem alguém aqui. Ela tentou responder, mas ficou muda. Os olhos estavam fixos no quadro. O rosto do homem parecia diferente, menos estático. A cabeça dele parecia levemente inclinada e a boca entreaberta. O silêncio foi quebrado novamente. Desta vez, ambos ouviram com clareza. Me tirem daqui. As palavras vieram arranhadas, como se alguém falasse de um lugar distante. Mas era dentro da sala, dentro do quadro. Pedro puxou Ana pelo braço e saiu correndo. O barulho das passadas ecoava pelo corredor vazio, como se alguém o seguisse. Só quando chegaram do lado de fora, com o sol se pondo no horizonte, é que respiraram de verdade. Isso não é mais brincadeira, Ana disse, ainda ofegante. Tem alguma coisa lá dentro, e ela está presa naquele quadro. Pedro não respondeu. Estava em choque, encarando o celular. A última foto da galeria tinha sido tirada sozinha, sem que ele percebesse. Era o quadro, e no reflexo do vidro sobre a pintura havia mais uma silhueta, uma figura atrás deles, que não estava lá quando olharam. Os dias seguintes foram puro caos. Pedro ficou estranho. Não aquele estranho tipo todo doente, mas tipo desligado do mundo. Ele começou a faltar às aulas, não respondia no grupo da turma e deixou de postar nas redes. Ana, preocupada, tentou ir até a casa dele, mas a mãe dele disse que ele estava trancado no quarto desde terça-feira. Não comia direito, não falava com ninguém. Só ficava lá, olhando pro nada. Na escola, os boatos começaram. Alguém viu Pedro chorando sozinho no banheiro, disse um dos meninos do segundo ano. Eu ouvi que ele surtou e começou a falar com a parede da sala de artes, contou uma menina do nono. Mas ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Só Ana. E ela sentia que o que estava se aproximando era bem pior do que qualquer boato. Na madrugada de quarta, Ana acordou com uma sensação horrível. Era como se tivesse alguém parado no canto do quarto dela, só olhando. O ar estava gelado. Ela puxou o celular tremendo e apontou a lanterna para o canto. Não tinha nada, mas o espelho do armário estava embaçado, como se alguém tivesse respirado perto. No vidro, uma palavra escrita com dedo trêmulo. Ajuda. Ela sentiu o coração disparar, o corpo travar. A vontade era de gritar, mas a voz não saiu. Ela ficou ali, encarando o espelho até o sol nascer. Quando o quarto clareou, a palavra sumiu, como se nunca tivesse estado ali. No dia seguinte, ela não aguentou. Foi direto ao pavilhão, sozinha. O portão estava trancado, mas ela pulou pela lateral da quadra, mesmo rasgando a barra da calça no arame farpado. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo com Pedro. E com ela.
Ao entrar no pavilhão, a mesma sensação voltou. O ar parado, pesado, carregado de algo que não se via, só se sentia. O quadro ainda estava lá, claro, mas o rosto do homem tinha mudado. Agora, os olhos estavam mais abertos, a boca mais curvada, quase formando um sorriso triste. A pele parecia mais real, como se tivesse começado a sair da tinta. Aquilo não era normal. E então, Ana ouviu de novo. Você me ouviu? Ela congelou. A voz era mais clara, mais próxima. Vinha da própria sala, do quadro, ou de dentro dela. Você é como eu. Ana deu um passo para trás. Como assim? Como você? Perguntou, mesmo com a garganta seca de medo. Mas a voz não respondeu. O ar ficou gelado. A porta da sala se fechou sozinha, num estrondo. Ana correu até ela, empurrou com força. Nada. Estava trancada. O celular perdeu o sinal. A luz piscou. E então, um som de passos. Não correndo, não arrastando. Passos firmes. De alguém que sabia exatamente onde estava indo. A sombra surgiu no corredor. Alta, magra, rosto coberto por algo como véu de tinta escorrida. Os olhos, brilhando no escuro, fixos nela. Ana gritou. Não era um grito de susto. Era desespero puro. Gritou até a garganta doer, até a porta se abrir sozinha com um estrondo. Ela correu, sem olhar para trás. Pulou o portão quase caindo e só parou quando chegou na rua principal. Ela sabia, no fundo, que aquilo não tinha acabado. Que, de algum jeito, a coisa dentro da pintura estava se soltando, se alimentando deles. E talvez estivesse tentando se libertar por completo. No sábado, Ana decidiu que não dava mais para fugir. Pedro estava sumido de verdade. O celular dele desligado, o perfil nas redes apagado, como se ele tivesse simplesmente evaporado. Ninguém sabia de nada. Nem os professores, nem os colegas, nem a mãe dele, que agora chorava no portão da escola, dizendo que ele tinha saído no dia anterior e nunca mais voltou. Ana, desesperada, lembrou do que tinha lido em um bilhete antigo colado dentro de um armário no pavilhão. Sala de registros, só com a chave do arquivo morto. Ela sabia que o tal arquivo morto ficava numa salinha no fundo da biblioteca, onde ninguém mexia há anos, nem mesmo os funcionários. Era cheio de caixas de papelão, poeira e documentos engavetados. Usando a desculpa de um trabalho de história, ela conseguiu entrar lá sozinha. Depois de fuçar por quase uma hora, ela encontrou uma pasta amarelada com o nome de um antigo funcionário da escola, Maurício Vasconcelos. Puxou os papéis, tremendo, e foi como se abrisse uma porta para um pesadelo. Maurício era um artista plástico convidado pela escola para pintar um mural comemorativo há 20 anos. Ele era conhecido por suas obras intensas, emocionais, com olhares que pareciam atravessar a alma. Durante os meses que passou ali, isolado no pavilhão velho, Maurício foi ficando cada vez mais perturbado. Tinha perdido a filha num incêndio. Desde então, dizia ouvir a voz dela nas paredes, nas sombras, na tinta. O último registro sobre ele era de um diário meio rasgado. Ali, ele escrevia: "A saudade dela me consome. Eu vejo sua sombra entre os traços. Eu preciso que ela fique aqui comigo, para sempre. Se minha arte é minha alma, então que minha alma fique presa nela." A última frase estava borrada, mas Ana conseguiu ler. "Eles querem apagar minha dor, mas ela vai viver dentro do quadro." Ela sentiu um calafrio tão forte que teve que se apoiar na estante. O quadro não era só um retrato qualquer. Era um feitiço, uma prisão, uma armadilha feita com dor verdadeira. A alma do pintor, ou algo que restou dele, estava presa ali, se alimentando de quem ousasse olhar demais. E Pedro tinha encarado o quadro. Longo demais. Ana saiu da biblioteca correndo. Precisava de ajuda. Precisava que alguém acreditasse nela. Mas ninguém ia ouvir uma adolescente dizendo que um fantasma saiu de uma pintura, né? Foi então que ela lembrou da Clara, a garota do 3º ano que mexia com umas paradas de ocultismo e espiritualidade. Tinha fama de bruxa, mas sempre ajudava os alunos com sonhos estranhos, pesadelos recorrentes, essas coisas. Ana procurou por ela no Instagram e mandou mensagem: "Preciso da sua ajuda."
Um amigo meu tá sumido. E tem uma coisa presa num quadro na escola. É sério. Minutos depois, veio a resposta. Se for o que eu tô pensando, a parada é feia. Te encontro hoje às 19 horas. Não vai sozinha de novo. À noite, Ana voltou ao pavilhão, dessa vez acompanhada de Clara e mais dois colegas corajosos, Yuri, que era doido por histórias de terror, e Melissa, que tinha ouvido Ana chorando na sala e quis ajudar. Clara levou sal grosso, velas pretas, uma bíblia antiga e uma pulseira de contas que disse ser de proteção. Se o que está ali dentro for uma alma presa por dor, a gente vai ter que enfrentar ela no auge da raiva. E libertar ou destruir. Não tem outro jeito. Quando entraram na sala, o quadro parecia pulsar, como se respirasse. Clara olhou por alguns segundos e então disse: Ele não quer sair, mas ele também não quer ficar. E tem algo mais. Alguém preso lá dentro que não devia estar. Ana entendeu na hora. Pedro. Clara sentiu, séria. Se ele estiver dentro da energia do quadro, a única forma de tirá-lo é quebrar o ciclo. Rasgar o que mantém a alma aqui. E isso, vai acordar o que está dormindo. Ana engoliu seco. O final estava próximo. Mas antes disso, eles teriam que encarar a pintura no seu estado mais sombrio e torcer para que ainda houvesse tempo de salvar Pedro. O relógio marcava quase 8 da noite quando Ana, Clara, Yuri e Melissa entraram no pavilhão. O lugar parecia um filme de terror. Sombras dançavam nas paredes, o vento assobiava pelas frestas e até o ar parecia pesado demais para respirar. No centro da sala, o quadro parecia pulsar numa luz fraca, quase viva. A pintura do homem tinha se transformado de vez. Os olhos brilhavam com um fogo triste e a boca parecia sussurrar palavras inaudíveis. Clara acendeu as velas pretas, espalhando um círculo de proteção no chão. As mãos tremiam, mas ela segurava firme a pulseira de contas e a Bíblia antiga. Se a gente fizer isso certo, ele vai se libertar. Se errar, a parada pode ficar pior. Ana segurava a tocha improvisada, a chama tremeluzindo entre seus dedos. Pedro estava lá dentro, ela podia sentir, presa entre o mundo dos vivos e a prisão da pintura. De repente, um grito cortou. Silêncio. Um som vindo do quadro, distorcido, cheio de dor e raiva. A sombra começou a se formar em volta deles, tomando corpo, crescendo em fúria. Era a entidade, a alma torturada do pintor, tentando impedir a libertação. Não deixem isso acontecer. Berrava uma voz abafada, como um eco no fundo da mente de Ana. O frio invadiu a sala. O vento apagou as velas. Ana sentiu mãos invisíveis tentando agarrar seu pulso. Yuri tentou acender um isqueiro, mas a chama morreu. Foca, Ana, foca. Clara gritou, puxando ela para dentro do círculo. Eles começaram a recitar as orações que Clara ensinara, a voz firme, uma a uma, apesar do medo que os consumia. Ana se aproximou do quadro com a tocha. Com um último suspiro, jogou fogo na pintura. As chamas começaram a lambê-lo, queimando a tinta, a madeira, o passado aprisionado. A entidade gritou, um som que parecia rasgar a alma. A fumaça subiu, negra e espessa, formando uma nuvem que girava e se contorcia. Mas, no meio da fumaça, uma figura apareceu. Pedro. Seus olhos estavam fechados, o rosto pálido, mas ele estava ali. Ana correu até ele e o abraçou forte. Ele tossiu, ofegante, como se estivesse voltando de um pesadelo infinito. A fumaça começou a desaparecer. O silêncio tomou conta do pavilhão. A pintura virou cinzas, e junto dela se foi a presença maligna. Ana olhou ao redor, sentindo um alívio que nunca imaginou que ia sentir. Ele se foi, sussurrou Clara. Pedro abriu os olhos, olhando confuso para os amigos. Eu consegui sair. Ana sorriu, segurando a mão dele. Sim, você saiu. E, pela primeira vez em dias, eles sentiram que a escola João Batista estava finalmente livre da sombra que a assombrava. E aí? Curtiu essa viagem pelo mistério da pintura esquecida? Se você ficou com aquele frio na barriga e quer saber o que vai rolar na próxima história, já se prepara porque a história 2 está chegando com tudo e promete ser ainda mais sinistra. Lucas já tinha ouvido 1000 vezes sobre o tal corredor 13. Era aquele pedaço da escola que parecia amaldiçoado, sabe? Tipo,
Os professores nem passavam perto quando o sinal tocava para trocar de aula, e os alunos ficavam sussurrando histórias estranhas, dizendo que dava para ouvir uma voz chamando o nome da galera que se aventurava demais. Ninguém levava muito a sério, claro. Até que numa tarde de chuva fina e céu cinza, ele e as minas, Mariana e Sofia, resolveram ir lá só para ver se essas histórias tinham alguma coisa de real. Só para confirmar que é lenda mesmo, Lucas falou, meio com aquele sorriso maroto, meio com o coração batendo rápido. Chegando no corredor, o clima já era outro. As luzes piscavam, umas fraquinhas, jogando sombras que pareciam se esticar e se enrolar nas paredes. O cheiro era um mix esquisito de tinta fresca. Parecia que alguém tinha acabado de pintar, mas junto com isso tinha aquele cheiro velho de mofo que dava até um arrepio. Eles foram andando devagar, sentindo o eco dos próprios passos como se o corredor estivesse vivo, só esperando algo acontecer. As paredes, cobertas de azulejos meio quebrados, estavam frias, molhadas, parecia que a umidade grudava na pele. Um silêncio estranho, pesado, que não deixava nenhum espaço para conversa. Vocês estão sentindo isso também, né? Mariana sussurrou, olhando de um lado para o outro. Sofia deu um meio sorriso nervoso e respondeu só com um tá, como se estivesse tentando se convencer de que aquilo tudo era normal. Lucas, no fundo, já estava com o estômago apertado, mas fingia que estava tudo de boas, porque, né, ninguém ia querer perder a coragem na frente das minas. A chuva lá fora aumentava, batendo nas janelas do fim do corredor como se fosse um tambor anunciando que algo estava prestes a acontecer. E naquele corredor escuro, cheio de segredos, o aviso estava ali. Só que ninguém tinha parado para escutar. O silêncio era quase palpável no corredor. Até o som da chuva lá fora parecia ter sumido, como se o mundo tivesse dado um pause só para eles. De repente, bem baixinho, veio um sussurro, um som estranho, que dava a impressão de alguém tentando falar, mas sem força suficiente para ser ouvido direito. Lucas. A voz parecia chamar ele. Não era uma voz normal, mais um fio de som arrastado, quase um eco. Mariana parou na hora, os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que não devia. O corpo dela ficou duro, congelado, e um arrepio subiu pela espinha. Lucas sentiu o peito apertar, como se o coração tivesse esquecido de bater por um segundo. A testa começou a suar frio, e a vontade de sair correndo bateu forte, mas ele segurou firme. — Quem tá aí? Ele falou, tentando parecer mais corajoso do que estava. Mas o corredor respondeu só com aquele sussurro de novo. — Lucas. Lá no fundo, as sombras começaram a se mexer, meio tremendo, meio esticando, como se algo invisível estivesse se aproximando devagar, brincando com a luz que piscava. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se cada segundo fosse puxar mais um pedaço do fôlego. Sofia tentou ligar a lanterna do celular, mas nada. A bateria simplesmente morreu, como se o próprio corredor estivesse sugando a energia. Meu celular, PFF, acabou. Ela reclamou, a voz saindo meio desesperada. Eles estavam ali, sozinhos no escuro, ouvindo uma voz que só chamava um nome. E aquela sensação horrível de que alguma coisa não queria que eles saíssem dali. O sussurro que chamava o nome de Lucas não era mais só um som distante. Agora parecia invadir a cabeça dele, um eco que reverberava dentro do peito, rápido, insistente, como se a voz estivesse bem ali, atrás da pele, tentando sair. Ele tentou abrir a boca para falar, mas a garganta fechou. Um peso esmagava o peito e o ar parecia faltar. O coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. Foi quando ele sentiu, primeiro com a ponta dos dedos do pé, depois com todo o corpo, uma presença gelada que rastejava pelo chão, como um líquido escuro e viscoso que engolia a luz. Uma sombra enorme, negra como breu, começou a deslizar pelo corredor, lenta, mas cada vez mais perto. Lucas engoliu seco, o corpo duro, preso naquele instante em que o medo congela tudo. De repente, a sombra tomou forma, braços longos, esticados como galhos secos, dedos finos que pareciam feitos de vidro quebradiço, quase translúcidos e afiados, que arranhavam o ar com um som sibilante quase imperceptível. O rosto da entidade era um borrão, uma massa de névoa escura, mas os olhos... aqueles olhos queimavam em vermelho intenso, como brasas acesas no meio da escuridão. Cheios de uma mistura de dor profunda e raiva contida,
como se carregasse uma história pesada demais para esse mundo. O corpo dela se movia como uma fumaça carregada de tormento, espalhando uma névoa fria que parecia sugar o calor e a vida do ar ao redor. Mariana estava paralisada, os olhos vidrados, e Sofia segurava a mão dela com força, mas ninguém conseguia falar nada. Só escutavam a própria respiração presa, abafada. Lucas sentiu a respiração falhar, o frio invadir cada centímetro da pele, como se a sombra fosse um abraço gelado tentando puxá-lo para dentro de um lugar onde ninguém queria estar. Ele olhou para trás, esperando ver alguém, qualquer coisa que aparecesse para ajudar, mas o corredor estava vazio. Só eles, aquela presença sufocante. O tempo perdeu o sentido. Segundos viraram minutos, e a sombra parecia crescer, preenchendo todo o espaço, tentando se agarrar a eles, querendo. O quê? Lucas não sabia. Só sabia que precisava sair dali. O desespero apertava o peito. O silêncio, pesado, era quebrado só pelo som da própria pulseira no pulso de Sofia, batendo rápido, desesperado, igual aos corações ali. Era uma corrida contra o invisível. E naquele momento, Lucas sentiu que o corredor 13 não era só um lugar esquecido da escola. Era uma armadilha. E eles estavam presos. Depois daquela noite, tudo parecia diferente. O corredor 13 não era mais só um lugar na escola. Virou um peso na mente do Lucas, da Mariana e da Sofia. Uma sombra constante parecia seguir eles mesmo quando estavam longe dali. Sofia, que sempre foi a mais ligada nas histórias da escola, lembrou de um papo antigo que ouvirá dos funcionários mais velhos. O corredor 13 tinha sido palco de um incêndio terrível anos atrás, que deixou marcas mais profundas do que só as paredes queimadas. Um aluno havia desaparecido naquele dia, sem deixar vestígio. Tipo, ele sumiu mesmo, ninguém nunca achou nada, Sofia contou, a voz meio trêmula, como se reviver aquilo mexesse com ela. Dizem que a voz que a gente ouviu é dele, preso ali, entre o mundo dos vivos e dos mortos, preso para sempre naquele corredor. Lucas sentiu um aperto no peito. Não era só medo. Era uma mistura de culpa, tristeza e uma vontade enorme de ajudar. Eles decidiram investigar. Começaram procurando pistas pela escola. Vasculharam a biblioteca antiga, os arquivos da secretaria. Conversaram com os funcionários mais velhos, que tinham olhos cansados e falavam baixinho sobre aquela tragédia. Num cantinho esquecido da biblioteca, Sofia achou uma caixa com recortes de jornal amarelecidos pelo tempo. Um deles tinha a foto de um garoto de olhar triste, chamado Rafael, que estudava lá na época do incêndio. No texto, falava do fogo que consumiu parte do corredor 13 e do desaparecimento misterioso de Rafael, que nunca foi encontrado, mesmo depois de buscas enormes. Ele era só um garoto. Comum, mas algo naquela noite o prendeu para sempre, Sofia disse, mostrando o recorte para os amigos. Mariana fechou os olhos por um instante, como tentando sentir alguma coisa ali, e quase pode jurar que ouviu uma respiração leve, como se Rafael estivesse ali, observando. Lucas entendeu o que tinha que fazer. Se Rafael estava preso naquela sombra, eles tinham que achar um jeito de libertar ele, de dar um fim àquele tormento. Mas como? A resposta estava lá, em algum lugar escondido entre as histórias esquecidas e os segredos das paredes queimadas. E o tempo estava acabando. O final do corredor 13 parecia um portal para outro mundo. Aquele ar pesado, quase sufocante, grudava na pele deles como se o próprio corredor não quisesse deixar ninguém sair. No fim do corredor, uma porta antiga estava ali, meio caída, rangendo devagar quando eles empurraram. Atrás dela, uma sala tomada pelo cheiro de queimado, cheia de móveis carbonizados, restos de um passado que não queria ser esquecido. No meio daquela bagunça, algo chamou a atenção de Lucas, um diário carbonizado, com as bordas pretas e as páginas meio amassadas. Ele pegou com cuidado, sentindo o peso da história em suas mãos. Com a voz tremendo, começou a ler as palavras de Rafael, o garoto desaparecido. Falava da noite do incêndio, do medo, da solidão e do desejo de encontrar paz. Enquanto Lucas lia, a sala mudou. A névoa pesada que flutuava ali começou a se formar numa figura, uma sombra alta, mas agora mais calma, quase humana. Aquela entidade, antes cheia de raiva, agora parecia mais serena, os olhos vermelhos brilhando com o último brilho de esperança. Liberdade, sussurrou a sombra, a voz ecoando como um vento suave.
quase um suspiro. E, num instante, a névoa se dissipou, se espalhando pelo ar como fumaça ao vento. O corredor voltou a ser só um corredor. O silêncio voltou, mas dessa vez era um silêncio leve, tranquilo. O grupo saiu tremendo, o corpo ainda cheio de adrenalina, mas aliviado. Sabiam que tinham feito algo importante. O corredor 13 não era mais um lugar de medo. Era só um corredor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!